Estou aqui com o João Pedro também. Nós vamos conversar pela internet com o analista sênior do Rabobank aqui no Brasil, o Adolfo Fontes, que vai começar trazendo informações, João, a respeito de um estudo divulgado agora recentemente pelo Rabobank, de que Mato Grosso, que é o gigante Mato Grosso, poderá aumentar em até 40% a sua produção de carnes nos próximos 5 anos, ou seja, até 2023. Vamos conversar com o Adolfo, que está em São Paulo, pela internet. Muito bom dia, Adolfo. Bom dia para todos. Bom dia, Adolfo. Tudo bem? Bom dia, João. João, Adolfo, por gentileza, vamos dar detalhes desse estudo do aumento da produção de carnes no Mato Grosso. Perfeitamente. Nós fizemos um estudo levando em consideração as transformações que o Mato Grosso já passou nos últimos 20, 30 anos e o que a gente espera para os próximos 5, levando em conta a inovação que acontece naquele estado de maneira bastante evidente, né? A disponibilidade de grãos é uma das vantagens que o estado tem na transformação, né, do grão em proteína animal, com um custo bastante competitivo, e mesmo considerando aí o custo adicional de logística que o estado tem pela distância para os grandes centros consumidores e também para os portos, né, levando em conta as exportações, ainda assim o custo da ração mais do que compensa vamos dizer assim, esse custo adicional da logística, né? Então é por isso que nós acreditamos aí que o Mato Grosso tem uma condição extraordinária aí para aumentar a produção, e levando em conta também, né, o detalhe que tem acontecido lá ultimamente, que é a utilização aí do milho para a produção de etanol e, por consequência, o coproduto dessa operação, que é o DDGS, que deve trazer aí mais uma opção de ingrediente para a formulação de ração aí, não só de ruminantes, mas também de monogástricos no estado do Mato Grosso. Adolfo, nesse mesmo relatório vocês comentam uma certa incerteza a respeito do mercado de carne bovina no segundo semestre. Nós estamos chegando agora no segundo semestre. Mas isso, o mercado internacional está comprando, está normal. O problema seria só questões internas brasileiras, tipo tabelamento de frete e outras coisas mais? Exatamente. A gente, para carne bovina especificamente, né, o cenário internacional foi muito positivo nos primeiros 5 meses do ano, né, um crescimento de 17% no volume exportado, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas o fato da greve dos caminhoneiros realmente pegou o setor aí de uma maneira bastante negativa, né, se a gente for pensar na questão das exportações. E no mês de junho agora, né, nas primeiras 3 semanas do mês de junho, a queda nas exportações já chega perto dos 40%. Então, aquilo que a gente publicou no comecinho do mês, esperando que tivesse algum impacto aí, já está acontecendo na realidade, e essa queda no mês de junho deve ser bastante evidente, né? E a gente deve começar a recuperar só em julho, e se tudo der certo, né, nessas negociações que ainda estão acontecendo, a gente espera uma normalização aí no período de 30 a 60 dias, para que a gente ainda tenha um ano de 2018 positivo, pelo menos para a carne bovina, já que a carne de frango e a carne suína no mercado internacional estão enfrentando aí desafios bastante sérios, né? Eu gostaria de voltar na questão inicial nossa, o Adolfo, da produção maior, até 40% no Mato Grosso. Perfeito. Os resíduos da indústria, o DDG, que são os resíduos secos e também os úmidos, vão ser encontrados cada vez mais em abundância. Não sei se em abundância, mas pelo menos com boa disponibilidade para quem engorda. Você acredita numa migração da produção de suínos, de frangos? Boi já não precisa nem dizer, porque Mato Grosso é o maior do país. Uma migração de outros produtos de carne para o Mato Grosso? Produtores migrando para o estado? Sim, a gente acredita que esse seja um movimento bastante evidente nos próximos anos, principalmente por conta da redução que você tem no custo da ração, não só pelo DDG ou DDGS, né, dependendo da utilização ou não dos sólidos, né, mas o fato é que o custo da ração ali é muito baixo. E essas novas plantas de etanol, né, a nossa estimativa é que nos próximos 2 ou 3 anos, se todos os projetos anunciados realmente se consolidarem, vai ter uma produção de 2 bilhões de litros de etanol de milho, que vai gerar 1 milhão de toneladas de DDG para a indústria, né? E por esse ganho de competitividade, para essa opção adicional aí para a utilização de ingredientes, inclusive com tecnologias que você pode fazer um produto que tenha alta concentração de proteína para os monogástricos, ou uma concentração de proteína e energia mais adequada para bovinos, vai atrair não só, né,
a questão das aves e dos suínos, mas também até a indústria de pescados na região ali tem bastante condição de utilizar desses coprodutos, né? A gente não costuma nem mais falar como sendo resíduo ou subproduto, né? Porque é um coproduto que tem um valor aí bastante interessante, não só para a indústria de etanol de milho, mas também para o comprador aí, produtor de proteína animal. Adolfo, o Rabobank tem algum estudo que mostra a receita do produtor que vai investir nesses segmentos? Vamos falar de carnes no Mato Grosso? Olha, nós não temos nenhum estudo exatamente ligado ao resultado financeiro desses, vamos dizer assim, desse tipo de utilização. O fato é que o DDGS, a gente fez um estudo levando em conta, aí sim, né, o histórico que já existe no estado de Illinois, nos Estados Unidos, porque no Brasil ainda é muito novo, então a gente não tem dados suficientes ainda para poder estimar esses resultados no Brasil. Mas se a gente levar em conta aquilo que acontece em Illinois, nos Estados Unidos, que nós temos colegas lá também cobrindo o mercado, a gente consegue ver que o preço do DDGS ele é muito ligado ao preço do milho e ao preço da soja, dependendo da safra e da utilização do produto. Por exemplo, em relação ao milho, a gente tem momentos que o DDGS lá em Illinois, nos Estados Unidos, custa 70% do preço do milho e chega, em média, custa 103% do preço do milho. Já em relação ao farelo de soja, ele varia entre 18% e 52%. A maneira que nós vamos aqui nacionalizar essa variação de preços do DDGS contra o milho e contra o farelo de soja ainda é algo que vai ter que ser testado pelo mercado, né? Por isso que nós não temos ainda resultados, porque ainda é algo muito novo, né? Tem algumas plantas que já estão operando, mas a expectativa é que isso aumente a cada ano agora, a partir de 2018. Vamos lembrar para os nossos amigos de casa que o DDG é o resíduo seco da produção industrial do milho, por exemplo. E o WDG são os resíduos úmidos dessa mesma produção. João Pedro. Bom, eu vou aproveitar a experiência que vocês têm internacional, Adolfo. E a China é o grande parceiro do Brasil. 70% da soja vai para eles, a carne, nós estamos aumentando a carne bovina, a carne suína. Agora, na China hoje há uma preocupação e o próprio Xi Jinping está comentando muito isso, da preocupação do ar mais limpo, da água mais limpa, da poluição. E isso impactou inclusive nos preços defensivos, já que eles fecharam muitas indústrias que produziam matéria-prima para defensivos agrícolas, em função da questão de poluição. Mas a minha preocupação não é a questão da indústria, a minha preocupação é a questão da agricultura. A China é o grande player no mercado mundial de grãos. Ela e os Estados Unidos disputam o primeiro lugar na produção de grãos. Porém, um trabalho da revista inglesa The Economist mostra que 20% dos solos agricultáveis chineses estão contaminados com metais pesados. Isso está levando para os alimentos e, consequentemente, virando uma questão de saúde pública na China. Como é que se vê nos próximos anos se a China vai fazer o mesmo trabalho que ela está fazendo hoje na indústria, vai fazer no campo, tentando não usar esses solos para agricultura, para outros fins e, consequentemente, aumentando as importações de grãos? É muito provável que sim. Se a gente pegar como exemplo o que eles já estão fazendo aí no campo para a produção de suínos, né, está ocorrendo uma profissionalização bastante forte na China nos últimos 5 anos, em que a produção de suínos, aquela mais caseira, em que havia uma contaminação da água nas regiões mais populosas, esse tipo de operação está acabando na China, né? Então está tendo uma migração de região na produção de suínos, como exemplo, né? Que também pela contaminação do solo e da água, e em contrapartida um suporte do governo para você aumentar o número de indústrias profissionais para a produção de carne suína. Mas esse tempo que leva para você conseguir fazer esses ajustes gera uma necessidade muito grande de importação. Então você tem aí um freio de ajuste na operação no campo e, por consequência, oportunidades para parceiros comerciais da China, como é o Brasil, para exportar mais, como vem acontecendo na carne suína. Só um detalhe, né? Nós, nesses primeiros 5 meses de 2018, exportamos quase 200% a mais em volume de carne suína para a China do que nós exportamos o ano passado. E essa parceria do Brasil aí deve também refletir nesse ajuste aí também para a questão dos grãos, ainda mais em um momento em que a China, que é esse gigante, né, em termos de importação e produção, vive uma guerra comercial bastante clara aí com os Estados Unidos, que seria um concorrente claro também do Brasil. Para você que chegou agora, muito obrigado pela sua audiência. Nós conversamos pela internet com o analista sênior do Rabobank no Brasil,
o Adolfo Fontes, que diz, através de um estudo do banco, que Mato Grosso poderá aumentar em até 40% nos próximos 5 anos a sua produção de carnes. Agora, isso é otimismo, não é? Melhor dizendo, é uma informação positiva, Adolfo, de um potencial de crescimento muito grande. Agora, nós temos um entrave que ainda precisa ser resolvido, que é a logística, é o transporte, é o escoamento dessa produção. Isso pode prejudicar essa estimativa do banco? Nós já estamos considerando nessa estimativa esse déficit que o Estado tem em relação à logística, né? O que nós apuramos é que hoje, se você produz carne, por exemplo, no oeste do Paraná, que você tem uma logística bastante positiva, né, para você chegar, por exemplo, na Grande São Paulo, ou nos portos do Sul ou do Sudeste, você ainda assim tem uma desvantagem em relação a custo em relação ao Mato Grosso, porque o Mato Grosso vai ter que investir mais por quilômetro rodado, né, para escoar essa produção, mas você tem uma recompensa aí pelo custo da ração, e se você soma essa economia que você tem com a ração, com o que você tem que investir adicionalmente com logística, você ainda está em vantagem de custos, você chega mais barato no mercado de São Paulo, se você comparar essas duas regiões. E hoje o Mato Grosso já é um estado exportador, acho que é importante a gente destacar isso, né? Hoje o Mato Grosso consome só 20% daquilo que produz de proteína animal, uma estimativa nossa. Ou seja, 80% da produção de proteína animal que é realizada no estado do Mato Grosso já é escoado ou para os grandes centros do Brasil ou até para o mercado internacional, ou seja, já é uma vocação do estado, vamos dizer assim, driblar esses desafios logísticos. É claro que daqui para frente, com algumas melhoras nessa questão, você vai ter ainda mais vantagem, mas o fato é que hoje essa deficiência aí que o estado tem em relação à logística é o que traz vantagem para o custo do grão, né? Porque o custo do grão é muito também relacionado ao desconto do transporte até o porto, e é por isso que tem, se de um lado é um desafio, né, e uma deficiência, de outro lado traz vantagem, e uma vantagem até maior do que o que você precisa investir em logística. Mas Mato Grosso mudou radicalmente a questão da logística, ou seja, aquela enfoque de trazer os portos do Santos e Paranaguá, hoje está invertendo e estamos usando mais a BR-163, chegando em Miritituba e dali pela hidrovia Tapajós até o Porto de Barcarena. Talvez vai acontecer o mesmo em termos de containers, né, Adolfo? Ou seja, esse container, ao invés de descer para os portos do Sudeste ou para o porto do Sul do Brasil, ele suba para o Norte e embarque ou por Barcarena ou na região leste de Mato Grosso via a ferrovia Norte-Sul, lá chegar até o Porto de São Luís, porque seriam alternativas mais baratas e mais eficientes, né? Perfeitamente. Aquela região da 163, né, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, nós fizemos o estudo exatamente ali naquela região, né, abordando algumas fazendas que tinham aí uma cultura de fazer a economia circular, né, utilizando a produção de grãos, proteína animal, a reutilização aí dos dejetos para fazer para você pegar bioenergia, etc. E lembrando que isso traz também aí esse viés de marketing verde, né, para a região, por você ter uma economia circular em algumas propriedades ali, que também traz uma vantagem para poder vender para o comércio internacional, que está bastante ávido por esse tipo de atributo. E levando também em conta que aquele arco norte nosso, a gente escoando pelaquela região, você consegue ganhar 5 dias utilizando o canal ali do Panamá para chegar na China, se você comparar com o tempo que leva pelo Porto de Santos. Então você ainda reduz não só o custo interno de escoamento do Mato Grosso até São Paulo, você ganharia tempo e custo para levar até o Arco Norte, e depois você ganharia mais 5 dias para transportar isso pelo canal ali do Panamá e chegar na China de maneira mais eficiente, que é um grande mercado que deve crescer ainda mais nos próximos anos. Adolfo, vamos falar da guerra comercial Estados Unidos e China. A grande pergunta é: o Brasil vai ser beneficiado, vai perder com isso? E ontem o ministro Blairo Maggi disse que o Brasil vai perder. Ele pode até ganhar no volume que vai aumentar com as exportações de soja para a China, por exemplo. Vai deixar de comprar dos Estados Unidos, vai comprar do Brasil. Mas na questão de preços, porque a soja é negociada na Bolsa de Chicago, isso deverá estar em queda, essa commodity em queda. Na questão de preço, o Brasil vai perder com os preços em queda da soja. O banco já tem alguma visão sobre isso?
Sim, nós temos observado nos últimos dias uma questão bastante interessante, né? A soja nos Estados Unidos está caindo na Bolsa de Chicago para patamares dos últimos anos, né, em termos de redução. Porém, você tem aí um ganho no prêmio no porto brasileiro pelo produto. Então, essa diferença está quase se zerando, né? Você tem aí uma recompensa pelo produto brasileiro, pela expectativa de que a China vai comprar menos soja dos Estados Unidos e mais do Brasil. Então, ou seja, o Brasil deve ser um parceiro ainda mais importante em termos de soja para a China, mas em contrapartida você tem uma redução do preço de Chicago. Então, por enquanto, está sendo uma questão de soma zero, mas no longo prazo isso deve aumentar o preço do grão no Brasil e, por consequência, aumentar os custos de produção da proteína animal. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que observar de perto, e levando em consideração também que esse tipo de guerra comercial entre dois gigantes, eles acabam aumentando a aversão ao risco do investidor internacional, o que gera volatilidade no câmbio, não só do Brasil, mas de todas as moedas aí de países emergentes. Hoje a gente tem um câmbio um pouco mais artificial no Brasil por conta da intervenção do Banco Central, então a gente está conseguindo segurar um pouco essa cotação, no patamar de 13,75, 13,78, dependendo do dia aí e da intervenção no contrato de swap. Mas o fato é que se essa guerra continua por mais tempo, o mais provável é que a gente tenha um custo de produção de proteína maior pelo efeito de a gente precisar de mais grãos indo para a China, né? E isso traz aí, então, uma queda de competitividade na cadeia de proteína animal. Acho que essa é a preocupação e esse foi o comentário aí do nosso ministro, quando ele se mostrou bastante preocupado com a indústria de proteína, que passa por uma situação bastante complicada aí, ou por conta dos ainda preços altos dos grãos, independente dessa movimentação da guerra comercial, mas também pela greve dos caminhoneiros, que trouxe aí uma situação bastante grave, principalmente para a indústria de aves, né? Adolfo Fontes, analista sênior do Rabobank, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, fico à disposição. Tá, um grande abraço, Adolfo.